Olá, meninos do quinto ano, ótima tarde para vocês. Gente, hoje mais uma vez vamos rever aqui os assuntos de língua portuguesa, matemática, história, porque estamos fazendo uma revisão dos assuntos. E em língua portuguesa, eu peço a vocês que mais uma vez façam a releitura da página 20 e vamos falar de tonicidade, sílaba tônica, que é a sílaba mais forte de qualquer palavra. Então, quando nós sabemos qual é a sílaba tônica da palavra, nós estamos estudando sua classificação a depender da tonicidade. Príncipe é uma palavra proparoxítona e toda palavra proparoxítona ela é acentuada ou com acento agudo ou com circunflexo. Príncipe, príncipe. Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Sinônimo, acento circunflexo no no. É uma palavra também proparoxítona. Sinônimo. Todas as palavras proparoxítonas, que são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, elas são acentuadas. Fêmur. Fêmur, a sílaba tônica é o fé. Nós temos aqui uma palavra paroxítona. Última sílaba, penúltima. A regra diz que todas as paroxítonas terminadas em re é acentuada. Acróstico. Última, penúltima, antepenúltima. Então, vamos separar acróstico. Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Como já disse, todas as proparoxítonas são acentuadas. Português. Português. A palavra português é uma palavra oxítona, porque tem a última sílaba mais forte. Todas as oxítonas terminadas em S é acentuada. Freguês. A sílaba tônica aqui é o guês. Ela é uma palavra também oxítona. Freguês. A última sílaba é a mais forte. E como eu acabei de falar, pela regra, toda oxítona terminada em SI leva acento. Lápis, lápis. A palavra lápis é paroxítona. Todas as paroxítonas terminadas em si ou em si é acentuada. Então, vejam só que eu tenho aqui uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Gente, como saber acentuar? Primeiro lendo a regrinha. E quando usar o acento agudo? Quando a palavra tem um som aberto. Príncipe, lápis, acróstico, maré, série. Quando usar o acento circunflexo em palavras que têm um som fechado, sinônimo, femo, português, freguês. Leiam a página 20 para reforçar o aprendizado. Vamos agora ver um pouco sobre matemática. Bem, crianças, depois vocês vão para as páginas 305 até 307. Vamos falar um pouco, mais uma vez, sobre patrimônios, a memória da humanidade. Se estamos falando de patrimônio, por que patrimônios? Vamos no nosso texto e lembrar um pouco. Patrimônio. Podemos dizer assim que patrimônio é o conjunto de bens de uma comunidade. Nós vimos a primeira vez que falamos sobre esse assunto, patrimônio é tudo que é deixado, ou de pai para filho, ou de uma sociedade para outras pessoas da própria sociedade, que é o caso dos patrimônios históricos. E se é a memória da humanidade, porque foi um passado que foi registrado e que essa cultura, essa herança cultural vai ficar de geração para geração. Então, vocês no texto de vocês vão relembrar mais uma vez sobre os patrimônios materiais e imateriais
que também fazem parte dos vários tipos de patrimônios históricos. Vocês têm aqui os patrimônios materiais, que são objetos como construções, paisagens naturais, ruínas, e o patrimônio imaterial, que é considerado como as danças, as crenças, o modo de falar. Vocês vão relembrar também sobre quais outros patrimônios históricos. Nós temos o patrimônio ambiental, como vocês estão vendo aqui. Então, crianças, eu peço que vocês mais uma vez façam a leitura dos diferentes tipos de patrimônio. Aqui no texto também vocês vão identificar qual órgão do governo que tem a finalidade de cuidar, identificar, classificar e proteger todos esses tipos de patrimônio que pertence à humanidade. Esse patrimônio cultural, se ele é cultural, é porque pertenceu à cultura de um povo, não é verdade? Todos os costumes de uma sociedade é a cultura, é cultura. Quando a gente fala em costumes, estamos nos referindo à cultura de um povo, e cada povo tem sua cultura. Então, crianças, leiam para fazer atividade no caderno. Agora, meninos, vamos aqui em matemática relembrar um pouquinho sobre probabilidade, né? Se estamos falando de probabilidade, nós estamos falando de chances. Bem, crianças, aqui eu tenho 7 pilotos. Um vermelho, 4 pretos e 2 azuis. Então, vejam só. Se eu estou falando de chances, eu pergunto para vocês: qual é a probabilidade que, se eu fizer um sorteio aqui desses pilotos e aleatoriamente eu tiver que tirar um piloto, qual piloto terá a maior chance de ser retirado? Com certeza será o preto. Por quê? Porque o preto é aquele que está em maior quantidade. Eles são 4 pilotos e azuis eu tenho 2, vermelho eu tenho 1. Então, a cor com a maior chance de ser sorteado aleatoriamente, sem uma intenção, será a cor preta. Aí eu pergunto para vocês, se eu tiver que representar em forma de fração esta probabilidade, eu pergunto para o 5º ano. Entre 7 pilotos, qual é a probabilidade de sair um preto? Esse número será representado da seguinte forma: 4 sobre 7. Por que 4 sobre 7? Porque eu tenho 4 pilotos pretos e no total, ou seja, todos juntos aqui são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o total de pilotos. E a probabilidade de ser retirado será a cor preta, que representa o número 4. Então, o número fracionário que eu represento será 4 sétimos. Ou, prestando mais atenção aqui, eu poderia dizer: e qual a probabilidade de eu retirar a cor vermelha? 1 em 7. Por que 1 em 7? Eu represento da seguinte forma fracionária. Eu vou representar 1 sétimo. Por que 1 sétimo? Porque eu tenho um piloto vermelho no meio de 7. Então, isso significa que essa é a minha chance representada em forma fracionária. Se eu pedir um preto, vai ser 4 no meio de 7. E se eu pedir um vermelho, vai ser 1 no meio de 7. Então, lembrando para vocês que probabilidade, nós vivenciamos probabilidade em diferentes situações do nosso dia a dia. Agora, meninos, vamos para a nossa atividade no caderno? Agora, crianças, no caderno, use o acento agudo ou circunflexo nas palavras fenômeno, gênero, áspero, Piauí, cipó, túnel, plástico, vírus, réptil e êxito.
Número 2. Agora classifique as palavras da primeira questão em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Crianças, sempre pulem linhas do caderno para que a atividade fique organizada. Já falei para vocês que esses tracinhos que eu coloco na atividade significam linhas que deverão ser puladas. Número 3, trabalhando probabilidade. Vamos para a nossa vivência na nossa sala de aula, né? Na sala do 5º ano da Escola Pequeno Príncipe tem 17 alunos, 9 meninos e 8 meninas. Qual a probabilidade de sortear uma menina chamada Maria? Olha que fácil. Vamos fazer uma pesquisa no meio dos nossos colegas do 5º ano? Será 17avos, 2 17avos ou 8 17avos? Qual dos 3 números fracionários representa esta probabilidade? Uma menina no meio de 17, 2 meninas no meio de 17 ou 8 meninas no meio de 17? Número 4, leia a páginas 305 a 307 e responda o que é patrimônio. Número 5. No Brasil, como chama-se o órgão responsável por identificar os patrimônios, classificá-los e protegê-los? Olha que no Brasil tem um órgão responsável por isso. Número 6. Pesquise e responda. Bem, crianças, falando do nosso projeto Livro Infantil, que tem como título Um País se Constrói com Pequenos Leitores, eu quero que vocês, junto com a família de vocês, pesquisem na internet. Quem foi Ruth Rocha? Número 4. Qual o nome completo de Ruth Rocha? Número 8. Onde Ruth Rocha nasceu? Número 9. Qual obra literária mais conhecida de Ruth Rocha? Quando nós falamos de obra literária, nós estamos falando de escritos, de manuscritos, de livros. Então, gente, qual foi a obra literária mais conhecida? Número 10. Do que fala a história de Marcelo Marmelo Martelo? Gente, na internet vocês vão encontrar todas estas informações. Peço a vocês que façam uma leitura rápida da sinopse do livro Marcelo Marmelo Martelo e vocês vão me dizer. Primeiro vocês vão escrever aqui e na aula no Zoom nós vamos descobrir por que a história de Marcelo Marmelo Martelo tem este título. Lembrando para vocês que a sinopse é um resumo curtíssimo que vem na capa. Na última capa, na capa de detrás do livro, mas na internet vocês vão colocar o resumo da história de Marcelo Marmelo Martelo e vocês vão encontrar a sinopse facilmente. E aí na aula no Zoom vamos explorar um pouquinho mais sobre Ruth Rocha. Boa atividade para todos!